Então, aqui, vocês estão enxergando a apresentação? Sim. Sim. Beleza. Então, a aula de hoje é sobre historicismo e marxismo, que, por um lado, não são tão parecidos, mas eles têm os seus encontros. Então, o contexto histórico do surgimento do historicismo começou um pouco antes do surgimento em si do historicismo, porque no século XVIII estavam acontecendo várias transformações na sociedade, principalmente na sociedade europeia, e estava acontecendo a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e o surgimento da sociologia, e principalmente o historicismo foi principalmente do fim do século XVIII até o início do século XIX. Mas ele continuou acontecendo até meados do século XX, que foi o início da Segunda Guerra. Então, foi o século anterior e ainda do historicismo, o século XIX, foi conhecido como um século da história. Foi um século de grande desenvolvimento, de estudos históricos, e especialmente na Alemanha, que foi o berço do historicismo. O período que rompeu definitivamente com as estruturas sociais do período medieval foi o século XVIII, que foi quando estava acontecendo a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a Europa estava de cabeça para baixo, e aí, com o surgimento da sociologia, principalmente o positivismo que vocês viram na aula passada, aí sim foi criando o caminho para o surgimento do historicismo. O positivismo em si, ele acreditava mais na supremacia da razão e as leis de funcionamento das sociedades humanas que a razão conduziria a humanidade para frente. E isso através de leis pré-estabelecidas. E isso bate de frente, então, com o historicismo, que estava passando a surgir no fim do século XVIII, porque o historicismo acredita que atribuir aos fatos históricos um caráter universal, ou mesmo usar leis gerais para explicar isso, é um erro, porque a história não é algo compacto, não é, você se tem elementos em comum, mas você não pode criar uma regra para tudo. Desenvolvimentos são particulares. E o historicismo era um movimento muito de cunho conservador, principalmente por causa das influências do romantismo, e porque as revoluções, ele acreditava que as revoluções do período simplesmente não poderiam abolir as instituições políticas, econômicas e sociais que vigoravam na sociedade da época, na sociedade europeia da época. E principalmente eles tinham isso muito vindo da influência do romantismo, que é sobre tradição, culto à experiência coletiva dos povos, e a tentativa de resgatar um passado para o presente. Então, justamente por valorizar mais o passado, eles também não eram muito chegados ao capitalismo, e eles preferiam a ordem social típica de um medievo. Então, era de cunho bem conservador. E também o historicismo tem uma influência muito importante de Hegel, que faleceu, no caso, no início do século XIX, então ele pegou o comecinho do historicismo e faleceu antes que visse o total desenvolvimento dessa corrente. Mas ele deixou
ele deixou uma grande influência para o historicismo, porque a obra dele ensinava a olhar a história não como uma amontoada de fatos e separados, e também não como se tivesse uma fórmula apenas para você analisar a história inteira, mas ele olhava como uma totalidade em desenvolvimento e um desenvolvimento dialético. Então, estava tudo conectado. E você só conseguia entender um ponto através do entendimento da totalidade. Estava tudo conectado. Então, o historicismo, ele acredita que ele também tem várias vertentes. Ele não é compacto, mas ele tem elementos em comum em todas as vertentes, todas as visões historicistas, elas têm elementos em comum e alguns deles são, a gente vai ver depois. Mas os principais nomes do historicismo são o Dilthey e o Mannheim. São nomes esquisitos, mas são esses nomes aí. E eles foram os principais, porque, por exemplo, o William Dilthey, ele foi o primeiro pensador historicista. Então, ele criou as estruturas do historicismo, basicamente, e ele acreditava uma divisão entre as ciências naturais e as ciências do espírito. Então, as ciências do espírito se baseiam na relação de proximidade entre o sujeito e o objeto e a impossibilidade de excluir totalmente o juízo de valor da análise científica. Então, é impossível, o conhecimento produzido pelo homem é pessoal, ele é parcial e ele nunca é puro, porque é impossível ser completamente parcial quando você é um ser humano, você vai colocar parte das suas crenças, parte de você mesmo no conhecimento que você produzir. E o Mannheim, ele criou um livro muito importante também, em 1929, que é A Ideologia e a Utopia, e ele questionou as ideias que iniciaram o historicismo, que são as ideias do William Dilthey. Ele questionou essas ideias porque a relação entre o conhecimento e a existência real dos indivíduos, ele acreditava ele acreditava que as posições sociais eram muito importantes para entender a existência real dos indivíduos e para conhecer plenamente as relações entre eles. A existência de condicionamentos externos que delimitam as formas de conhecimento não significa que esse conhecimento seja inválido, mas apenas que é particular, não sendo possível generalizar. Então, é justamente volta um pouco para o que Hegel falava sobre como toda a história está conectada e não é possível analisar uma parte particular, uma parte sem analisar o todo. Você tem que ter o todo. Mas isso não torna o conhecimento particular inválido. O conhecimento particular, ele é importante nele mesmo, mas não é possível generalizar. Os elementos em comum entre as vertentes do historicismo são 10 elementos, e são elementos que... Eu não sei se está entrando gente ou se está chegando pergunta, mas eu não consigo ver. Mas só para saber antes. Mas os elementos em comum, então, primeiramente, é a análise do caráter individual das forças histórico-humanas, que é isso mesmo, é o caráter individual de cada ser humano, e
A história é obra dos homens de suas relações recíprocas condicionadas pelo processo temporal. E aí é importante ver também que, por exemplo, a primeira, a análise do caráter individual das forças histórico-humanas, vem um pouco da ideia do William, ou do William, não, do Mannheim, mas ao mesmo tempo que vem a influência, vem também a distinção, também de Hegel e dos românticos. A história, por exemplo, a história é a obra dos homens, de suas relações recíprocas, condicionadas pelo processo temporal. Enquanto ele, de uma forma, concorda, ele também discorda, mas essa segunda dá para ver bem a ideia das ideias de Hegel aí. 3, a rejeição da filosofia da história e do alimento das ciências históricas das ciências naturais, aceitação da pesquisa concreta dos fatos empíricos, mas sem reduzir tudo como as visões positivistas, porque eles justamente diferem da visão positivista que acreditava que você podia... a ciência histórica e a ciência natural, elas podiam ser explicadas da mesma maneira, mas aqui a gente vê que, apesar do alimento da ciência histórica e da ciência natural, elas têm essas particularidades. A ampliação da crítica kantiana às ciências histórico-sociais. Amplia a crítica kantiana a, no caso, todas as ciências, porque antes seria apenas explicado as ciências naturais, e agora também as ciências histórico-sociais, entendendo as suas particularidades e diferenças das ciências naturais, porque enquanto as ciências naturais são mais sólidas e objetivas, porque se baseiam principalmente na observação imediata dos fenômenos, as ciências do ser humano, você não pode apenas observar de maneira imediata, você precisa estar atento às complexidades que envolvem as ciências do ser humano, porque nesse sentido são mais complexas. Distinção entre natureza e história. A história tem um objetivo específico e a natureza é a observação externa dos fenômenos. Então, tem essa distinção. A natureza é a observação externa e a história é, por exemplo, uma observação interna. Aqui, a busca pela distinção das ciências histórico-sociais em relação às ciências naturais. É o que já falou, as ciências histórico-sociais são diferentes das ciências naturais, porque as ciências naturais são mais observação imediata, histórico-sociais você olha com mais complexidade, você olha para dentro, ciências naturais você olha para fora. 7, o conhecimento histórico reside na individualidade dos produtos da cultura humana. Buscar o fundamento, mas principalmente o que é específico. A individualidade é muito importante para o conhecimento histórico, também diferenciando aí também do positivismo, que acreditava que era uma razão e uma ciência, e essa razão e essa ciência iam explicar toda a história. Aqui, você vai pegando individualmente, especificamente, buscar o fundamento, mas principalmente a especificidade de cada período. O instrumento do conhecimento histórico é a compreensão. Esse é, ao contrário do instrumento natural, que é a explicação causal. Aqui, o conhecimento natural é, por exemplo, quando Newton vê que a maçã cai, a partir dessa explicação, a partir desse fenômeno, ele vai buscando uma explicação causal. Por que essa maçã caiu? Por que essa maçã caiu? O instrumento do conhecimento... o instrumento do conhecimento histórico é a compreensão. Diferente da causa, ele quer compreender o fenômeno, não a sua causa, ele quer compreender o fenômeno em si. Ações humanas tendem a fins, basicamente isso mesmo. A ação humana sempre tende
tem um objetivo e tem o seu fim. E tudo caminha para alguma coisa. 10ª e última também, o sujeito do conhecimento histórico são os homens concretos com capacidade de conhecer a realidade, condicionados pelo contexto histórico em que vivem e atuam. Os homens concretos, então, são o ponto de partida, o ponto de apoio e, ao mesmo tempo, o ponto de chegada. São, basicamente, revolve ao redor desse homem. Porque é através do homem que a gente vai conhecer a realidade e através do seu contexto histórico e onde vive e onde atua. Mas o homem, que no caso é o particular, é um ponto que forma o todo, mas é o ponto principal. Então, o reconhecimento da complexidade do ser humano é importante, mas também o dinamismo histórico e a sua importância. Ao mesmo tempo que um ser humano e sua complexidade são o ponto principal, esse ponto principal pequeno e particular cria o dinamismo histórico que é o todo. Mas, então, como o historicismo caiu em desuso na segunda metade do século XX, então deveria descartar essas abordagens e simplesmente tomar como desnecessárias? Não, porque, principalmente, não com nada, porque mesmo que um conhecimento já tenha sido superado, para ser superado ele precisou ser estudado e precisou ser entendido, e sempre dá para tirar um ponto importante de cada tema e para explicar a nossa própria realidade. A abordagem estruturalista, por exemplo, que foi o que superou a abordagem historicista e que depois também acabou sendo também ela superada, continua sendo importante. Ela tentou superar o historicismo e foi importante para isso e foi importante para a próxima abordagem, mas também foi superada. Mas a questão é que é importante buscar nessas abordagens uma outra maneira de enxergar a nossa realidade e pegar talvez apenas os pontos que vão ser relevantes, mas é sempre importante dar uma olhada e ter isso em mente. Porque, então, com isso, é basicamente onde acaba o historicismo. O historicismo, então, é a reflexão sobre o próprio homem e sua realidade concreta. É uma reflexão sobre o homem a partir desse homem, e ele é a partícula mais importante, mas a partir dessa partícula mais importante, que é o homem, você entende a sua realidade concreta, que é onde ele vive, as suas ações, e a ciência parte a partir dele, do particular, para entender o concreto e o todo. Aí a gente parte para o Karl Marx e o materialismo histórico dialético. Karl Marx nasceu em 1818 e morreu em 1883, e a teoria dele é muito importante para a gente hoje. Inclusive, ele nasceu na Alemanha, que foi também o berço do historicismo, e ele pegou ainda... Não... Mas, enfim, ele nasceu na Alemanha, foi o berço do historicismo, e ele analisa a sociedade a partir das classes sociais. Então, o materialismo histórico e dialético são o método principal de análise dele. O método que ele usa para analisar essas classes sociais. Aí tem uma frase dele, que é: os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem, e sim limitados pelas condições materiais e históricas de sua existência. Então, essas condições materiais históricas são o que fazem e o que movem esse homem. Enfim, é o que a gente vai ver. Então, a relação entre o indivíduo e sociedade é delimitado pelas classes sociais, que é onde o indivíduo, o homem, está posicionado. E é o que delimita como vai se dar a relação entre essas classes, é onde ele está posicionado.
Então, essa sociedade se divide em duas classes, que é o proletariado e a burguesia. A burguesia seria, então, os donos dos meios de produção, que não são apenas, por exemplo, a burguesia não são apenas os ricos. Eles têm um monopólio. A burguesia tem um monopólio dos meios de produção, seja matéria-prima, fábrica, mídia. Eles têm um monopólio desses meios, que é um meio como. Enfim. E o proletariado, que está na base da pirâmide, são os trabalhadores que vendem sua força de trabalho para a burguesia e produzem tudo, inclusive o lucro, que vai tornar justamente essa burguesia cada vez mais rica. Então, a burguesia também pode ser chamada ou de classe dominante ou de superestrutura, e enquanto se ela é a superestrutura e a classe dominante, o proletariado é a estrutura e a classe dominada. E a ideologia dessa. A questão importante é que a ideologia dessa burguesia está a todo momento sendo transmitida para o proletariado. Então, ele consome as ideias dessa burguesia a todo momento e vai formando aí um problema e que a gente vai ver. Deixa eu só. Mas, então, o que é importante saber aí é o que é exatamente, então, para entender como acontece isso, como sair disso, é entender o que é esse materialismo histórico e dialético que o Karl Marx usava. Ele tem a materialidade da análise. Não se pode analisar as coisas através do mero acaso, as coisas não acontecem através do mero acaso, elas acontecem através do posicionamento que se tem na classe social. Por exemplo, a história de vida de alguém, filho de um proprietário, de um burguês, vai ser completamente e materialmente diferente da história de vida de um filho de uma pessoa proletária. É materialmente diferente porque a realidade dessas pessoas vai ser completamente diferente. E a realidade das áreas da sociedade em que eles vivem é completamente diferente. E o que a história tem a ver com isso é que, além de ela nos dizer muitas coisas sobre isso, ela vai se transformando a partir da dialética. A dialética é a contradição que existe na sociedade entre a classe burguesa e a classe proletária. Os donos dos meios de produção, pessoas que vendem sua força de trabalho, ou classe dominante, classe dominada, superestrutura, estrutura. Mas a questão acho que tem no próximo, aqui, conhecimento. A tese é o ponto inicial do movimento dialético, onde a gente está. A tese é uma afirmação ou uma ideia. E aí tem a antítese, que é o próximo estágio, oposição ao ponto inicial. No caso, por exemplo, a tese seria a ideologia burguesa sendo passada, e aí a antítese é uma oposição a esse ponto da ideologia burguesa, é uma ideia contrária. E essa antítese levaria a uma síntese, que é o resultado da contradição entre tese e antítese. De conceitualização da tese e antítese, um novo conceito. Mas esse sistema que vai acontecendo, ele é contínuo, ele não para. Porque isso é o que a gente chama de a luta de classes, que é o motor da história. Porque o conflito entre a ideologia, que é o conflito entre a ideologia dominante, que a ideologia dominante agora é a ideologia, por exemplo, da burguesia. E aí a ideologia dominada é a ideologia do proletariado. Elas entram em conflito e formam a síntese, e aí, novamente, acontece uma antítese e uma síntese. E vai
esse é o movimento dialético. Mas então, é isso. E esse método, ele também não exclui outros métodos, por exemplo, de Durkheim ou de Max Weber, mas eles trabalham em conjunto, eles se complementam. E também tem as influências, por exemplo, do historicismo que a gente acabou de ver, porque o homem também, de um certo modo, é o centro, porque você tem o proletário, na verdade, o proletariado é o que está movendo essa, o movimento da dialética que está acontecendo vem muito da realidade material, da realidade real, da realidade particular de cada um, e isso vai movendo a história. Então, como a classe dominada recebe constantemente essa ideologia burguesa, essa ideologia da classe dominante, para que ocorra esse movimento de mudança e na sociedade é necessário que a classe proletária adquira consciência de classe, só que um obstáculo para isso é justamente a alienação do trabalho, que é muito bem explicada, até um exemplo bem famoso é daquele filme lá do Charlie Chaplin, que é Tempos Modernos, onde ele está lá trabalhando na mesma coisa, 80 horas por semana, num setor que é sempre o mesmo, e, e ele nunca viu o final desse trabalho dele, o resultado, o produto, e ele nem ao menos sabe que é um indivíduo, um trabalhador que tem a sua mão de obra explorada. Então, o obstáculo é a quebra dessa alienação do trabalho, que aliena veio depois, por exemplo, antes, quando o trabalhador sabia todas as etapas do processo de criação do produto dele, que era, por exemplo, no artesanato, mas aí agora, com o sistema capitalista, é o sistema de alienação do trabalho, e é um obstáculo para que esse movimento da dialética continue acontecendo, porque se não tem a antítese, não precisa chegar à síntese. E sem que ele tenha consciência de classe, não se chega a uma antítese, e aí fica parado no primeiro estágio eternamente e não se move. Mas, basicamente, é isto. Eu vou terminar de apresentar, parar.